Quando falamos de preto velho, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é aquele velhinho arcado, manso, que anda com o rosário na mão, cachimbo na boca. Mas ninguém nunca se pergunta, né? De onde as entidades vieram? Por que elas se manifestam dessa forma? Como que elas vieram parar na Umbanda? Então, essa semana, o nosso objetivo é aprofundar um pouco mais e trazer alguns fatos que talvez você não saiba a respeito do seu preto velho. Então, essa semana a gente está comemorando o Dia dos Pretos Velhos e também o Dia da Abolição da Escravatura. Então, a nossa proposta aqui é trazer para você um conteúdo novo a respeito dessas entidades. Não tem como falar de preto velho sem falar sobre o processo de escravidão que aconteceu no Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos na história, foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e isso faz com que nós sejamos o maior país com descendentes de escravos do mundo todo. Então, é interessante entender esse processo de escravidão para que a gente consiga entender os pretos velhos que trabalham com a gente, pois afinal foi através da escravidão que eles chegaram até o nosso país. Então, vamos começar do começo. Em 1500, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil e invadiram o Brasil, eles precisavam de mão de obra escrava para que eles conseguissem efetivar aquela colonização aqui no país. Então, os primeiros alvos deles, as primeiras vítimas, foram os índios, né? Só que como os índios não tinham o hábito de trabalhar de forma tão forçada, muitos deles acabavam morrendo ou acabavam fugindo, né, dos colonizadores. Isso fez com que os portugueses, na época, olhassem para o mercado onde o mercado de escravidão, de uma maneira geral, já estava bem consolidado, né, que era o continente africano. Na época, o tráfico de escravos dentro da própria África era uma das maiores fontes de renda dos portugueses. Eles geralmente pegavam escravos da região do Benin e eles comercializavam com africanos da costa da África, né? Inclusive, eles criaram o castelo de São Jorge de Elmina, onde eram estocados esses escravos antes de eles serem enviados para outras colônias de Portugal. Então, até uma curiosidade, talvez você conheça um preto velho, ou já tenha visto algum preto velho, que tem o nome de Mina, né? Então, por exemplo, João de Mina, Maria de Mina. Então, para muitos desses pretos velhos, eles estão se referindo a esse castelo aqui, onde eles eram estocados antes de vir para cá. Então, essa é uma curiosidade para você já ficar atento. Na época, os portugueses eles conheciam os africanos abaixo da linha do Saara em duas grandes etnias. Os sudaneses, que eles dominavam o norte da Nigéria, e os bantus, que eles dominavam a partir da Nigéria, né? Então, o povo do Congo, Angola, Moçambique, Gabões, Camarões e coisas do gênero. Então, é importante você entender isso, porque os Yorubás são um povo que nós conhecemos por cultuarem os orixás. Já os bantus, ele tem uma religiosidade muito mais parecida com o que a gente pratica hoje na Umbanda. Então, entender essa diferença é importante para você entender como os bantus e os Yorubás foram influenciar a Umbanda depois que ela foi consolidada aqui no Brasil. Os primeiros povos a serem escravizados e trazidos para o Brasil foram os bantus. Então, eles eram trazidos na época em navios chamados de tumbeiros, porque eles eram literalmente tumbas ambulantes, né? Isso acontece, eles eram chamados dessa forma, porque a grande maioria dos africanos, eles morriam durante a travessia até o Brasil. Então, seja por doença, ou principalmente por uma coisa chamada de banzo, né? Banzo era uma espécie de depressão que alguns africanos tinham durante a travessia, que fazia com que eles pulassem na água. De uma forma geral, todos os africanos que morriam nessa época, durante a travessia, eles eram jogados ao mar, e foram tantos que, para você ter uma noção, os tubarões começaram a mudar as rotas deles e começaram a seguir os navios negreiros, porque eles sabiam que ali eles iam ter carne para se alimentar. Então, só para você ter uma noção de quantas pessoas morreram durante essa travessia até chegar no Brasil. Os negros que conseguiam chegar vivos até o Brasil, eles logo recebiam um nome cristão, João, Maria, Antônio, coisas do gênero, e recebiam o sobrenome do seu dono, né? Ou o local da onde que eles viam. Então, por exemplo, chegava ali um africano e ele recebia o nome de João de Angola, ou Maria dos Santos, né? Relacionado ao sobrenome do senhor que seria dono daquele escravo. Isso explica o nome dos pretos velhos que nós vemos hoje nos terreiros, né? Geralmente eles trazem justamente esse nome de batismo cristão e o local de onde eles vieram, João do Congo, Francisco de Moçambique, coisas do gênero. Então, durante 300 anos, esses escravos permaneceram no Brasil, fizeram trabalhos forçados, até que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né, que faz a abolição da escravatura ser, de fato, efetivada. A Umbanda, em tese, ela nasceu no dia 15 de novembro de 1908, e lá na cidade de Niterói, através da figura do Zélio Fernandino de Moraes. Então, a Umbanda, na época, ela nasceu como uma forma de resposta ao espiritismo, né? Que ela não permitia que espíritos de índios e de
negros se manifestassem nos centros kardecistas, né? Então a Umbanda ela nasce como uma forma de permitir com que esses espíritos possam se manifestar. Então vale a pena você lembrar que a Umbanda ela nasceu apenas 20 anos após a abolição da escravatura. Então a sociedade da época ela tinha pensamentos muito, de certa forma, racistas a respeito dos negros, né? Então, para você ter uma noção, a primeira entidade que se manifestou foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, um índio, e a segunda entidade que se manifestou foi o Preto Velho, chamado de Pai Antônio. Esse Preto Velho, ele se manifestou de uma maneira, no mínimo, meio curiosa. Ele se manifestou falando manso, bem curvado, bem arcado, bem cristão, e ele falou que ele não merecia sentar na mesa dos brancos. Então, só esse tipo de manifestação já mostra um pouco como que funcionava a cabeça das pessoas na época. Eles acreditavam que para o negro ser aceito, o negro bom, ele deveria se manifestar daquela forma. Então, isso mostra que a gente foi construindo essa figura dos pretos velhos a partir desse pensamento que, de certa forma, era racista e que ele perdurava no começo do século passado. Então, entender isso é importante para que a gente consiga entender até que ponto o que a gente deixa se manifestar dentro da Umbanda hoje é realmente o nosso preto velho ou são os nossos próprios preconceitos, né, e nossos próprios conceitos a respeito de como que um negro deve ser. Então, para você ter uma noção do que eu estou dizendo, existia um congresso chamado Primeiro Congresso Espírita de Umbanda. Ele aconteceu no ano de 1941. Para você entender o contexto, nessa época, estavam existindo vários movimentos, principalmente promulgados pela classe literária, né, aqui no Brasil, que tinha o objetivo de apagar um pouco a cultura negra do Brasil de uma maneira geral, né? Então, nessa época, esse congresso ele tentou criar uma liturgia de Umbanda, né, e aproximar essa liturgia cada vez mais do espiritismo e cada vez menos das práticas africanas de uma maneira geral. Então eles começaram a desassociar os orixás, começaram a desassociar o atabaque da Umbanda, sempre com essa questão com esse objetivo, né, de tentar apagar um pouco mais a cultura negra. Isso acabou gerando várias dissidências, né, dentro do movimento umbandista e que acabou fazendo com que o próprio Tata Tancredo, né, que foi um grande expoente aí da Umbanda, criasse a Umbanda Molocô. Então você já deve ter ouvido falar dessa vertente. A Umbanda Molocô ela tem o objetivo de aproximar cada vez mais a Umbanda das práticas africanas e cada vez menos da prática espírita. Então, para você ter uma noção que começou a gerar essa dissidência dentro do próprio movimento. Então, agora que você entendeu o contexto, eu trouxe para você 6 fatos que talvez você não conheça a respeito do seu preto velho. Vamos lá. Então, o primeiro fato que talvez você não conheça a respeito do seu preto velho é que o preto velho não surgiu na Umbanda. Então, por mais que hoje em dia a gente fale de preto velho, a primeira coisa que surge na nossa cabeça seja a religião de Umbanda, essas entidades já se manifestavam em cultos antes da Umbanda. Então, por exemplo, o Catimbó, a própria Cabula, a própria Jurema, né, que é o Catimbó de certa forma também, as macumbas cariocas. Então, e posteriormente, até na própria Quimbanda, os pretos velhos também se manifestavam. Então, para você entender que quando a gente passa a estudar o preto velho apenas da perspectiva da Umbanda, a gente fica muito limitado. Essas entidades elas não pertencem à Umbanda, elas estão na Umbanda, o que é diferente. Então você pode começar a estudar essas entidades, entender e conseguir um melhor entendimento sobre elas, estudando também essas outras religiões que vieram antes da Umbanda. O segundo fato que talvez você não conheça sobre o seu preto velho é que nem todo preto velho é cristão. Então, como eu acabei de falar para você, assim que essas entidades, que na época estavam vivas, né, chegaram no Brasil, elas adotaram o nome cristão e elas foram obrigadas, muitas delas, né, a adotar a fé cristã, para simplesmente sobreviver às atrocidades da escravidão. Mas hoje, na Umbanda, a proposta é diferente. A proposta é que esses espíritos possam se manifestar de maneira livre, né, trazendo principalmente a cultura negra, né, a cultura africana que eles já carregavam em vida. Então, hoje em dia, é muito comum, se, por exemplo, o preto velho chega num terreiro e ele não tem o rosário na mão, tem terreiro que já leva ele para quimbanda, né? Fala assim, esse preto velho é quimbandeiro porque ele não é cristão. Mas a ideia é que simplesmente você permita com que o teu preto velho se manifeste de maneira livre. Muitas vezes ele tem alguma mironga, alguma mundinga específica da cultura dele para te ensinar, só que se você chega com o rosário na mão dele, sem motivo, né, sem ele te pedir, você pode estar impedindo que ele se manifeste livremente. Então essa que é a proposta. O terceiro fator que talvez você não saiba é que nem todo preto velho é velho, né? Isso é bem contraintuitivo, mas a maioria das pessoas não param para pensar que a média de idade de um escravo era 19 anos e meio. Então, os escravos que conseguiam chegar até os 30, 40 anos, eles já eram já eram a exceção, né? Não eram a regra. Então, é muito difícil ter pretos que realmente chegaram à idade avançada. Os que chegavam eram os pretos que participavam, né, e trabalhavam na Casa Grande, né?
Então, como eles não sofriam tanto com os trabalhos forçados, eles conseguiam chegar até uma idade mais avançada. Então, é importante salientar isso para que você tire da tua cabeça aquela ideia de que o preto velho tem que ser aquela figura arcada, fraca. Né? Tá tudo bem se o teu preto velho se manifestar de pé. Né? Então, isso é uma coisa que também criou isso no imaginário, né, dentro da Umbanda, e muitas vezes você impede que o teu preto velho se manifeste livremente, porque você tem essa ideia de que ele é aquele negro velho, escravo, todo acabado. E na verdade não é essa a proposta. O quarto fator que talvez você não saiba sobre o teu preto velho vem muito de encontro com o que nós já falamos, né? Então, nem todo preto velho é manso. Então, nós acostumamos e criamos essa ideia de que, como eu falei, o preto velho tem que ser essa figura mansa, tem que ser humilde, tem que ser arcada, subserviente, mas nem todo preto velho é assim. Então, muitos dos pretos velhos não aceitaram apanhar calados, muitos deles tiveram que utilizar de magia para tentar aplacar um pouco o sofrimento da escravidão, né? Então, nem todos os pretos velhos simplesmente perdoaram tão facilmente assim tudo que eles sofreram. Isso não torna eles entidades maléficas, né? Simplesmente tornam eles entidades que foram humanas como nós, que passaram por esse processo reencarnatório e que hoje em dia eles têm algo sim para contribuir e trazer para a gente. Então, a ideia é que você permita que essas entidades se manifestem da maneira como elas realmente querem se manifestar, e não da maneira como você acha que ela deve se enquadrar para estar dentro do terreiro de Umbanda. O quinto fator que talvez você não conheça a respeito dos pretos velhos, e que talvez seja um pouco contra-intuitivo do que você conhece sobre a Umbanda, é que a maioria dos pretos velhos que se manifestam na Umbanda, eles são de origem banto, não são de origem iorubá. Então, hoje em dia a gente fala de Umbanda, a primeira coisa que vem na cabeça são os orixás e coisas do gênero, mas a grande maioria do nosso culto, ela vem da cultura banto. Então, isso acontece por vários motivos. O primeiro deles é que a grande maioria dos escravos que vieram para o Brasil são de origem banto, os iorubás eles chegaram depois, e também porque a Umbanda ela nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, onde existia muito mais cultura banto do que cultura iorubá. Os iorubás foram chegar no Rio de Janeiro só depois de 1875, quando houve a revolta dos malês, e aí teve uma grande migração desses povos iorubás, né, que vieram do Nordeste, eles estavam fugindo lá daquela revolta, né, dos problemas que essa revolta gerou lá no Nordeste, e acabaram chegando aqui no Rio de Janeiro depois, né, no Rio de Janeiro depois. Isso faz com que a Umbanda seja muito mais influenciada pela cultura banto. Então, muitas das palavras que nós temos na Umbanda hoje são de origem banto. A primeira delas, o nome da religião, né? Umbanda. Umbanda é uma palavra banto que significa a arte de curar, então que também surgiu dessa língua. Engira, congá, pemba, calunga, cambono, fundanga, são todos termos que a gente tem hoje em dia no nosso dia a dia aqui da Umbanda e que vem da origem banto também. Então, é interessante você entender isso, para que se você quiser realmente entender as entidades que trabalham com você, quiser realmente entender as raízes da Umbanda, busque pela cultura banto. Lá você vai entender a lei de Pemba, você vai entender por que no candomblé você nunca vai ver um orixá riscando ponto. Porque isso não tem nada a ver com a cultura deles, né? Tem a ver com a cultura banto e é algo que nós temos aqui hoje na nossa religião. Então é importante você entender isso para você entender a Umbanda. O sexto e último fator que talvez você não conheça a respeito do seu preto velho é que nem todo preto velho é sofredor, né? Eu diria que nenhum preto velho é sofredor. Nós acostumamos a ver eles dessa forma. Então a gente criou essa ideia de que, muito por conta do kardecismo, né? De que nós estamos nessa vida para sofrer e que é só através do sofrimento que a gente consegue a evolução. Só que da perspectiva do africano isso não existe. Tanto para os povos bantus quanto para os povos iorubás, de uma maneira geral, que foram os que mais influenciaram a Umbanda, o sofrimento não é algo necessário. Eles não acreditam em punição divina. O objetivo para eles da vida é você viver o máximo possível feliz. Então, dentro da cabeça dos povos bantus, dos povos africanos de uma maneira geral, o sofrimento ele é simplesmente um sinal de que algo ruim está acontecendo na tua vida. E logo você procura ou Ifá, ou você procura jogo de búzios, ou você procura orientação de algum ancestral teu, para que você consiga fazer uma mandia ou uma mironga, mudar o teu próprio comportamento, para que aquele sofrimento pare de acontecer. Então, dentro da perspectiva dessas entidades, do teu preto velho, ele não precisa sofrer, e nem você precisa sofrer também, para que você consiga evoluir. Então, eu estou falando isso porque é importante você tentar entender todas essas questões filosóficas também dentro da perspectiva do teu preto velho. Então, não existe só Kardec, não existe só esses livros, né? Você pode muito bem chegar lá direto na fonte, perguntar para o teu preto velho como que ele vê essa questão, tentar entender um pouco mais a cultura dele. Então, dentro desse dia 13 de maio, que você consiga permitir, né, que o teu preto velho traga um pouco da cultura dele para dentro da tua vida.
Então, para concluir esse vídeo, eu gostaria de falar para você que o meu objetivo aqui não é falar que tudo que você aprendeu sobre Preto Velho está errado, né? O meu objetivo aqui, pelo contrário, é trazer algumas reflexões para você. Então, muitas vezes você viu o teu Preto Velho sempre daquela maneira, como eu falei aqui, como aquela figura fraca, como aquela figura subserviente, e o objetivo é que você passe a enxergar a força por trás do teu Preto Velho. Então, comece a questionar um pouco a respeito do que eu te mostrei aqui hoje, comece a entender as coisas sobre a perspectiva do teu Preto Velho, permita que ele se manifeste e fale da maneira como ele realmente quer falar, né? E não da maneira como a gente formatou essas entidades para que elas sejam. Então, o objetivo durante esse 13 de maio é que, ao invés de a gente simplesmente comemorar a abolição da escravatura, que a gente consiga também libertar a nossa cabeça de alguns tipos de crenças que a gente tem a respeito dessas entidades. Então, para te ajudar nisso daí, eu trouxe 2 indicações de livro que talvez vão te ajudar, que com certeza vão te ajudar a entender um pouco mais as coisas sobre a perspectiva do negro africano que veio para o Brasil. Então, a primeira delas é o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, e o segundo é o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Então, essa aqui é uma obra bem completa, onde o Laurentino Gomes ele traz fatos históricos, ele traz uma pesquisa bem profunda de como que aconteceu o processo de escravidão. Então, desde onde que surgiu o primeiro escravo até o momento em que ele chegou no Brasil. Então, isso aqui é muito interessante para você entender como que os pretos velhos, como essas entidades que te acompanham, pensam, o que elas passaram, qual foi a trajetória até o momento que elas chegaram aqui no terreiro de Umbanda e praticar caridade, tudo aquilo que a gente já conhece a respeito dessas entidades. Então, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe ele com alguém que você acha que vai se interessar também por esse tipo de assunto. E eu espero que a gente possa se encontrar novamente numa próxima oportunidade. Valeu!